Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar da obra Napoleão, O Homem por Trás do Mito. É uma biografia escrita por Adam Zamoyski, publicada em 2018. Nesta obra, Zamoyski busca desvendar a vida de Napoleão Bonaparte, explorando não apenas os eventos mais conhecidos de sua carreira política e militar, mas também os aspectos menos conhecidos de sua personalidade e vida pessoal. Zamoyski apresenta uma narrativa detalhada sobre a trajetória de Napoleão, desde sua juventude na Córcega até sua ascensão como líder militar e eventual imperador da França. O autor faz um bom trabalho ao descrever os diferentes estágios da vida de Napoleão, com uma atenção especial às estratégias e táticas militares que o tornaram famoso. Além disso, a biografia explora as complexas relações pessoais e políticas que marcaram a vida de Napoleão, bem como seus ideais e ambições. Um dos pontos fortes do livro é a maneira como Zamoyski analisa criticamente a figura de Napoleão. O autor não hesita em abordar as contradições do personagem, como sua busca pelo poder absoluto e seu papel na expansão do Império Francês, que resultou em inúmeras guerras e conflitos. Por outro lado, Zamoyski também destaca as contribuições de Napoleão para a França e para a Europa em geral, como suas reformas administrativas e legais. Napoleão nasceu em 1769 na ilha da Córcega, poucos meses após a ilha ser anexada à França. Zamoyski discute o contexto político em que Napoleão cresceu, com tensões entre os corsos e os franceses. Napoleão era o segundo filho de uma família numerosa. Ele tinha vários irmãos e irmãs, e a obra destaca o papel de sua família em sua vida, especialmente sua relação com sua mãe, Laetitia Bonaparte, conhecida por sua forte personalidade e influência sobre os filhos. Zamoyski aborda a educação de Napoleão, incluindo sua mudança para a França continental para estudar. Napoleão frequentou escolas militares, onde demonstrou inteligência e ambição desde jovem. O livro menciona a relação de Napoleão com seus pais, particularmente com seu pai, Carlo Bonaparte, que era um advogado e representante da Córcega na corte francesa. Carlo tinha ambições políticas que Napoleão acabaria por seguir. Napoleão foi enviado para estudar na França continental quando era jovem. Ele frequentou várias escolas militares, incluindo a Escola Militar de Brienne e a Escola Militar de Paris. Nesses ambientes, ele se destacou por sua inteligência, determinação e habilidades estratégicas. Durante seus estudos, Napoleão enfrentou desafios de adaptação. Como um jovem corso em escolas francesas, ele se sentia isolado e diferente dos outros alunos, que eram majoritariamente franceses. Sua fala com sotaque corso e suas origens insulares o fizeram sentir-se deslocado. Napoleão manteve um forte apego à sua terra natal, a Córcega. Ele tinha um sentimento de orgulho e identidade corsa que se manifestou em seu apoio inicial aos movimentos de independência da Córcega. Apesar de sua formação na França, Napoleão tinha uma relação complexa com o país. Ele reconhecia as oportunidades que a França lhe oferecia, mas também tinha reservas em relação à cultura e às políticas francesas. Sua lealdade à Córcega muitas vezes o colocou em conflito com os interesses franceses. Durante seus estudos, Napoleão demonstrou um interesse particular por história e estratégia militar, o que seria fundamental em sua carreira futura. Ele estudava grandes generais do passado e aplicava essas lições em seus próprios planos. Em Napoleão, O Homem por Trás do Mito, Adam Zamoyski aborda a relação de Napoleão Bonaparte com suas esposas e amantes ao longo de sua vida. Alguns pontos sobre a vida pessoal de Napoleão. 1. Josefina de Beauharnais. Josefina foi a primeira esposa de Napoleão e sua relação com ela foi significativa para sua vida. Eles se casaram em 1796, quando Napoleão ainda era um general jovem. Apesar de um início difícil, Napoleão desenvolveu um forte apego a Josefina. O livro menciona o charme e a influência de Josefina sobre Napoleão, embora também aborde seus problemas conjugais, incluindo a infidelidade de ambos. 2. Divórcio de Josefina. A relação de Napoleão com Josefina enfrentou dificuldades devido à incapacidade dela de lhe dar um herdeiro. Em 1809, Napoleão decidiu se divorciar de Josefina, apesar de seus sentimentos por ela. O divórcio foi um momento doloroso para Napoleão, mas ele considerou necessário para garantir a continuidade de seu legado. 3. Maria Luísa da Áustria.
após se divorciar de Josefina, Napoleão se casou com Maria Luísa, filha do imperador da Áustria, em 1810. O livro destaca que este casamento foi motivado por razões políticas, com o objetivo de fortalecer alianças e garantir um herdeiro legítimo. Maria Luísa deu à luz o filho de Napoleão, Napoleão Francisco José Carlos Bonaparte, também conhecido como Napoleão II. 4. Amantes e relacionamentos. Além de suas esposas, Napoleão teve vários relacionamentos com outras mulheres ao longo de sua vida. O livro menciona algumas dessas amantes, como Désirée Clary e Maria Walewska, e explora a influência que essas relações tiveram sobre ele. No entanto, esses relacionamentos não tiveram o mesmo impacto significativo que suas relações com Josefina e Maria Luísa. Zamoyski discute as crenças de Napoleão, destacando sua ambição, confiança em suas próprias habilidades e desejo de grandeza. Ele acreditava firmemente em seu próprio destino como líder e estrategista militar. Napoleão tinha também uma visão pragmática de governar, focando em eficiência e centralização do poder. Napoleão cresceu e começou sua carreira militar durante a Revolução Francesa, o que moldou suas ideias e estratégias. Ele viu a Revolução como uma oportunidade para avançar socialmente e politicamente, e adotou muitos dos princípios revolucionários, como a igualdade perante a lei. Napoleão ganhou destaque durante a Revolução Francesa graças às suas habilidades militares. Ele se destacou na Batalha de Toulon, 1793, quando ainda era um oficial jovem, e mais tarde em campanhas na Itália, onde sua estratégia e liderança foram cruciais para as vitórias francesas. Em 1799, Napoleão desempenhou um papel central no golpe de Estado conhecido como 18 de Brumário, que derrubou o diretório e estabeleceu o consulado. Este evento marcou o início de seu governo como líder da França. Napoleão apresentou-se como um salvador da República e um restaurador da ordem, ganhando apoio tanto da população quanto dos políticos. Zamoyski também destaca as reformas políticas e legais implementadas por Napoleão durante seu governo. Ele centralizou o poder, modernizou a administração pública e introduziu o Código Napoleônico, que se tornou uma base legal importante para muitos países. Napoleão começou sua carreira militar durante as guerras revolucionárias francesas, participando de campanhas na Itália e no Egito. Sua liderança e habilidades táticas nas batalhas o tornaram um herói nacional. Napoleão liderou uma expedição ao Egito com a intenção de conquistar o país e estabelecer uma presença francesa na região. Ele também levou consigo estudiosos e cientistas para estudar a cultura e história egípcia, resultando em grandes descobertas, como a Pedra de Roseta. Napoleão ficou fascinado com a rica cultura e história do Egito. Ele admirou a antiga civilização egípcia, suas pirâmides e seus monumentos, vendo neles um legado poderoso de glória passada. Zamoyski destaca que Napoleão enfrentou dificuldades com a população local devido à resistência à ocupação estrangeira. Havia um choque cultural entre os franceses e os egípcios, o que levou a conflitos e levantes locais contra as forças francesas. A agressividade da população local surpreendeu Napoleão, que esperava uma resistência mais fraca. Os egípcios reagiram de forma organizada e determinada à ocupação francesa, resultando em uma série de confrontos. A expedição ao Egito acabou sendo um revés para Napoleão. Embora ele tenha obtido vitórias iniciais, a campanha acabou sendo prejudicada pela resistência local e pela intervenção britânica. Napoleão retornou à França em 1799, deixando suas forças no Egito, onde eventualmente seriam derrotadas pelos britânicos. As guerras napoleônicas se estenderam de 1803 a 1815 e envolveram uma série de conflitos entre a França e várias coalizões europeias. Napoleão foi o protagonista dessas guerras, levando a França a uma série de vitórias significativas. Zamoyski discute as estratégias militares inovadoras de Napoleão, como suas táticas de movimentos rápidos e concentrados para derrotar os inimigos. Napoleão era conhecido por sua capacidade de mobilizar rapidamente suas tropas e alcançar surpreendentes vitórias. As campanhas de Napoleão se estenderam por grande parte da Europa, incluindo a Itália, a Espanha, a Alemanha, a Rússia e outros países. Ele conquistou vastos territórios e estabeleceu governos pró-franceses em vários lugares. A invasão da Rússia em 1812 foi uma das campanhas mais ambiciosas de Napoleão, mas também uma das mais desastrosas.
Zamoyski destaca como a campanha foi prejudicada pela extensão do território, condições climáticas adversas e dificuldades logísticas. O livro aborda o declínio militar de Napoleão, começando com a invasão da Rússia e continuando com sua derrota nas batalhas de Leipzig e Waterloo. Essas derrotas marcaram o fim de seu domínio militar na Europa. Zamoyski também discute os exílios de Napoleão em Elba, após Waterloo, em Santa Helena. As derrotas militares foram cruciais para sua queda do poder. A invasão da Rússia em 1812 foi um ponto de virada crucial na carreira de Napoleão. Zamoyski destaca que a campanha foi prejudicada pelo vasto território, pelo clima extremo e pelas dificuldades logísticas. A retirada desastrosa das tropas francesas da Rússia marcou uma grande perda para Napoleão. Após a derrota na Rússia, Napoleão enfrentou a Sexta Coalizão na campanha de 1813 na Alemanha. Apesar de algumas vitórias iniciais, ele foi derrotado na Batalha de Leipzig, conhecida como a Batalha das Nações, que resultou em grandes perdas para a França. Em 1814, as forças aliadas invadiram a França. Napoleão tentou resistir, mas enfrentou uma situação difícil devido à falta de recursos e apoio. Ele foi forçado a abdicar em abril de 1814 e exilado para a ilha de Elba. Napoleão escapou de Elba em 1815 e retornou à França, onde retomou o poder durante o período conhecido como Governo dos 100 Dias. Ele tentou consolidar seu governo e fortalecer suas forças militares. A derrota final de Napoleão ocorreu na Batalha de Waterloo em junho de 1815. Zamoyski descreve a batalha como um momento crucial em que as forças de Napoleão foram derrotadas por uma coalizão liderada pelos britânicos e prussianos. Após a derrota em Waterloo, Napoleão foi forçado a abdicar novamente e foi exilado para a ilha de Santa Helena, onde viveu o resto de seus dias. Napoleão foi exilado para a ilha de Santa Helena em 1815, após sua derrota final na Batalha de Waterloo. Ele viveu lá sob a vigilância constante dos britânicos, que controlavam suas atividades e restringiam sua liberdade de movimento. Maria Luísa já havia se distanciado de Napoleão antes de seu exílio em Santa Helena. Embora Maria Luísa tenha expressado o desejo de visitar Napoleão em Santa Helena, ela foi influenciada por seus conselheiros e pelas pressões políticas a não fazê-lo. Havia preocupação de que uma visita pudesse causar tensões diplomáticas entre a Áustria e a Grã-Bretanha. Napoleão se sentiu frustrado com sua situação em Santa Helena, tanto pela distância de sua família quanto pela falta de liberdade. Ele escreveu cartas a Maria Luísa, mas a comunicação era limitada e algumas cartas eram interceptadas e nunca chegaram a ela. O conde Neipperg foi enviado à corte de Maria Luísa em uma missão diplomática oficial, visando garantir que ela não tentasse visitar Napoleão em seu exílio em Elba e mais tarde em Santa Helena. Isso fazia parte de um esforço para manter Maria Luísa sob controle e prevenir possíveis tensões políticas. Neipperg desempenhou um papel de conselheiro e mediador entre Maria Luísa e as autoridades austríacas. Sua presença próxima à arquiduquesa ajudou a dissuadi-la de visitar Napoleão, como planejado pelos interesses políticos. Com o tempo, a proximidade entre Neipperg e Maria Luísa levou a um relacionamento romântico. Eles passaram a compartilhar interesses e se tornaram íntimos. Neipperg se tornou amante de Maria Luísa, e o relacionamento se aprofundou ao longo do tempo. Eles se casaram secretamente após a morte de Napoleão em 1821. Zamoyski destaca que a saúde de Napoleão começou a se deteriorar lentamente durante seu exílio em Santa Helena. Ele sofria de dores de estômago, náuseas, vômitos e outros sintomas, que se agravaram com o tempo. Algumas pessoas, incluindo seus guardiões britânicos, não acreditavam totalmente nos relatos sobre a saúde de Napoleão. Eles desconfiavam que Napoleão pudesse estar exagerando ou fingindo sua doença para ganhar simpatia ou obter melhores condições de vida em Santa Helena. O acesso de Napoleão a cuidados médicos adequados foi limitado devido à vigilância estrita e à atitude desconfiada dos britânicos em relação a ele. As autoridades britânicas temiam que tratamentos médicos oferecidos a Napoleão pudessem ser usados para ajudá-lo a escapar ou a se beneficiar de sua situação. Os guardiões de Napoleão em Santa Helena, especialmente o governador Hudson Love, mantiveram uma postura rígida em relação a Napoleão, o que contribuiu para a restrição do tratamento médico que ele recebeu. A causa da morte de Napoleão é motivo de debate.
Embora se acredite amplamente que ele tenha morrido de câncer de estômago, há teorias alternativas que sugerem envenenamento por arsênico ou outras causas. A morte de Napoleão foi recebida com ceticismo por algumas pessoas, que suspeitavam de envolvimento britânico em sua morte ou de que as condições em que ele viveu em Santa Helena tenham contribuído para seu declínio. Napoleão recebeu visitas ocasionais de seus companheiros de exílio e outros membros de sua comitiva. Ele também manteve conversas com eles, discutindo sua vida, sua carreira militar e seus feitos. 2. Reclusão. Napoleão passou boa parte de seus últimos dias deitado em sua cama, enfraquecido pela doença. Ele também experimentou momentos de febre e fraqueza, o que limitou suas atividades. Antes de sua morte, Napoleão escreveu seu testamento, distribuindo seus pertences pessoais entre seus amigos e seguidores mais próximos. Ele também expressou seus desejos sobre seu enterro. As últimas palavras atribuídas a Napoleão foram França, exército, chefe de exército, Joséphine, em francês, France, Armée, tête d'armée, Joséphine, expressando seus pensamentos finais sobre sua pátria, seus soldados e sua primeira esposa. A causa oficial da morte de Napoleão foi registrada como câncer de estômago. Napoleão Bonaparte faleceu em 5 de maio de 1821, aos 51 anos, em sua residência em Longwood House, na ilha de Santa Helena, onde estava exilado. A morte de Napoleão marcou o fim de uma era e foi recebida com tristeza por seus seguidores, enquanto outros, especialmente seus adversários, consideraram seu exílio e morte como uma conclusão necessária. Se chegaram até o final, não esqueça de se inscreverem-se no canal e deixar seu like. Isso ajuda o YouTube a divulgar o vídeo. Compartilhe e ative as notificações. O link de adquirir essa obra sensacional de Napoleão está na descrição do canal. Comprando pelo link você ajuda esse canal a existir. Até a próxima!